A gente conversa agora com o ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo, Décio Oddone, vai falar sobre esse tema. Boa tarde, Décio. Gostaria de saber qual é a expectativa sobre essa comissão, como o senhor avalia? Boa tarde, é um prazer trabalhar com vocês. Independente da politização que teve esse assunto ICMS, eu acho muito saudável a revisão da forma de cálculo do imposto. O ICMS era calculado sobre um percentual do preço final ao consumidor, quer dizer, do preço na bomba. Então, tipicamente, a gasolina era 25% ou 30% do preço final na bomba. E essa fórmula de cálculo do ICMS, ela aumentava a volatilidade para o consumidor, porque cada vez que subia na refinaria, isso se refletia na bomba e aí, de novo, se refletia no imposto. E aumentava a volatilidade da arrecadação dos estados também. Então, um estabelecimento de um valor fixo de ICMS por litro é muito bom sobre esse aspecto. E é bom sobre outro aspecto também, que é o aspecto relacionado com a sonegação e a fraude, com as diferenças de alíquota entre os estados, era muito grande, e isso estimulava a sonegação. Então, conceitualmente, dependendo da discussão política que está acontecendo, eu acho muito positivo esse ajuste no preço do ICMS. Agora, é correto dizer que os estados perderão a arrecadação? Eu não sei se é correto dizer que os estados perderão a arrecadação ou os estados deixarão de arrecadar a mais. Eu não sei exatamente qual foi o preço de petróleo, qual foi a taxa de câmbio, né, o valor do dólar considerado no orçamento de cada estado no início do ano. E essa era a base para o cálculo do ICMS. Acontece que o petróleo subiu muito no período, o câmbio também, e com isso a arrecadação dos estados aumentou. Então, ao aumentar a arrecadação dos estados em relação à projetada inicialmente, eu não poderia dizer que os estados perderam a arrecadação, eles perderam a expectativa de aumentar a arrecadação em função do aumento do preço de um produto que é taxado sobre um percentual do preço final de venda ao consumidor. De alguma maneira, né, os estados são sócios do aumento de preço, como também eram sócios em momentos de redução de preço do petróleo. Se o preço tivesse caído, a arrecadação, se fosse um percentual do preço de venda, também teria caído. Alguns estados, Décio, precisam fechar a conta, então, de fato, eles deixam de ter mais dinheiro do ICMS, fato. Eu entendi a sutileza entre deixaram de arrecadar a mais. Mas e quando o preço do petróleo cair? Eles deixam de arrecadar também, né? Por isso eu acho saudável você ter um preço fixo por litro, como são os impostos federais, porque independe do preço do petróleo, independe da taxa de câmbio, a arrecadação do Estado ela tá garantida naquele nível de valor por litro. Eu acho que a gente no Brasil ainda pensa muito com a mentalidade do passado. Décadas atrás, o Brasil era um grande importador de petróleo, de derivados, até de alimentos. Então, quando subiam os preços das commodities, o Brasil sofria muito. A gente tinha um impacto na balança comercial, a gente não tinha dólares para pagar as compras externas, e a gente também tinha um efeito de inflação, porque aumentavam os preços dos alimentos e dos combustíveis no Brasil. Mais recentemente, né, o Brasil se tornou uma potência agrícola e passou a ser exportador de petróleo. Então, hoje o Brasil se beneficia com o aumento de preço de commodities, aumenta a arrecadação da União, estados e municípios, aumenta a geração de riqueza no Brasil, né, para as pessoas e para as empresas que produzem commodities. O efeito negativo é a inflação, que afeta principalmente os mais pobres. Mas só no setor de petróleo, com o aumento do preço de 70 para 100 dólares o barril, com uma produção de petróleo do Brasil de 3 milhões de barris por dia, isso gera, num ano, 40 bilhões de reais a mais de arrecadação para a União, estados e municípios. Então, esse dinheiro pode ser utilizado, né, para compensar perdas de arrecadação do Estado, perda de arrecadações dos estados também, né, da União dos estados, e também para mitigar o efeito da inflação nas populações de baixa renda. Continuando, então, outro problema que a gente vê nessa discussão da comissão hoje, você é a favor, então, dessa compensação por parte do governo federal? Eu sou favorável a uma tributação justa. Né? Essa compensação para você ter uma opinião sobre ela, você precisa ver os números. Eu desconheço os números de arrecadação de cada estado. Conceitualmente, eu acredito que deva ser feito um sistema em que a arrecadação dos estados
contemplada no orçamento anual seja mantida. E para isso o melhor mecanismo é o orçamento com o ICMS fixo por litro. E com isso o Estado não corre o risco de perda de arrecadação efetivamente. Décio, eu não queria perder aqui um pouco da sua experiência e te perguntar sobre o diesel. Por que a gente não consegue ter a mesma reação na queda do valor do diesel? Porque o mercado de diesel é um mercado distinto do mercado de gasolina. O que a gente está vivendo no mercado internacional hoje é uma crise mais focada no diesel. A Rússia é um grande fornecedor de diesel na Europa e as sanções estão afetando o mercado europeu de diesel, já vinham afetando, né, há mais tempo. E com isso o mercado de diesel está muito mais pressionado que o mercado de gasolina e por isso os preços não têm a mesma flexibilidade que a gente tem visto no preço da gasolina. Eu juro que é a última pergunta. A gente está acompanhando aí o desabastecimento de diesel em muitos países e, é claro, sempre tem o nosso temor aqui. O que você acha que a gente pode viver um desabastecimento? Eu não vejo hoje, né, ouvindo os especialistas aí que estão mais ligados ao setor de abastecimento, risco de fornecimento de diesel no Brasil. Eu acredito que se forem mantidos os preços, né, em patamares similares aos preços internacionais, a importação pode continuar e como o Brasil importa cerca de 30% do diesel que consome, nos próximos meses, aí, que são os meses de alto consumo com a safra, a gente não teria risco de abastecimento. Muito obrigada. Décio Odoni conversou com a gente, ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo, ANP. Muito obrigada. Obrigado, foi um prazer. Prazer.